Meus amados irmãos e irmãs, família do Senhor Jesus, povo abençoado por Deus, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o demônio, o inimigo número 1 do Senhor. Esse assunto é muito importante e que não podemos ignorar, pois faz parte da realidade da nossa fé e da nossa caminhada espiritual. Vamos falar sobre aquele que é, sem dúvida alguma, o maior inimigo de Deus e também nosso inimigo. Estou falando do demônio, Satanás e outros nomes que ele tem, Lúcifer. Muitas pessoas tratam esse assunto com brincadeira, ou com medo excessivo, ou até acham que não existe. Mas a Bíblia nos apresenta quem ele é, qual é a sua origem, qual é o seu plano, e principalmente qual é o seu fim. E conhece o nosso inimigo, e é fundamental para sabermos como vencê-lo. Vamos começar olhando para a sua origem. No livro de Isaías 14, versículo 12 ao 15, e também Ezequiel 28, Ezequiel capítulo 28, versículo 12 ao 17, a palavra de Deus nos revela que é demônio, que o demônio não foi criado como inimigo, ele foi criado por Deus como um anjo lindo, perfeito, cheio de sabedoria e beleza. Seu nome original era Lúcifer, que significa filho da alvorada, portador de luz. Ele estava no céu, ao lado de Deus, era um líder entre os anjos, um ser perfeito em seu caminho, até que foi encontrado nele a iniquidade. E o que aconteceu? O coração dele se encheu de orgulho. Ele viu a sua beleza, a sua posição e quis ser igual a Deus. Ele disse no seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Foi aí que nasceu o pecado. A primeira rebelião contra Deus. Ele quis tomar o lugar de quem é Senhor de tudo. E por causa dessa rebelião, ele foi expulso do céu e levou consigo um terço dos anjos que hoje chamamos de demônios ou espírito mau. Ele se tornou então o adversário número 1 de Deus, porque tudo que Deus é e faz, ele odeia e quer destruir. E porque ele é o inimigo do Senhor, porque essa natureza é oposta completamente à natureza de Deus. Deus é amor, ele é ódio. Deus é verdade, ele é mentira. Jesus mesmo disse em João 8,44, ele é mentiroso e pai da mentira. Deus é vida, ele é o ladrão que, segundo João 10,10, vem para roubar, matar e destruir. Tudo que é santo, puro, bom e vindo de Deus, ele ataca. Ele não tem poder igual a Deus, nunca teve e nunca terá. Mas ele tem muita maldade, astúcia e experiência. Ele sabe que já está derrotado, mas ele quer levar o maior número possível de pessoas com ele para a condenação eterna. E qual é o alvo principal do demônio? O alvo não são as pedras, não são as árvores, não são os animais. O alvo somos nós, seres humanos, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E fomos alvo do amor maior do Pai. Ele começou a sua guerra contra Deus logo no Éden, quando enganou Adão e Eva, levando o homem a cair em pecado. Ele tentou Abraão, tentou Davi, tentou os profetas, e a sua maior tentação foi contra o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo Nazareno, no deserto. Lá vimos claramente o confronto de um lado, o Senhor da vida, do outro, o inimigo número 1. E o que aconteceu? Jesus venceu e nos ensinou que a forma de vencer o inimigo é com a palavra de Deus, que está escrito. Irmãos, precisamos entender como esse inimigo age hoje, no nosso dia a dia. Ele não aparece sempre com chifre, rabo e fogo,
Muitas vezes ele se disfarça. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 11:14, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele se apresenta como algo bom, como algo agradável, como algo justo. Mas por trás disso, a armadilha. Quais são as suas principais armadilhas? Primeiro, a mentira. Ele distorce a verdade de Deus. Ele faz você pensar que o pecado não faz mal, que Deus não se importa, que você está longe demais para ser perdoado. Tudo mentira, meu irmão. Ele é acusador. Ele é chamado em Apocalipse 2:10, o acusador dos nossos irmãos. Ele fica o tempo todo lembrando os seus erros, os seus fracassos, os seus pecados, para fazer você se sentir indigno, sujo, afastado de Deus. Mas a palavra diz que quem nos condena? Ninguém. Quem nos justifica é o Senhor. Tentação. Ele conhece os nossos pontos fracos, as nossas vontades, e usa tudo isso para nos fazer cair, para nos afastar da comunhão com Deus, para destruir famílias, casamentos, vidas e a nossa paz. Mas aqui vai a boa notícia, irmãos e irmãs. A maior de todas. Ele é o inimigo número 1 do Senhor, mas ele é um inimigo já derrotado. A sua derrota foi definida na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Leia Colossenses 2:15. O demônio sabe que o seu destino final é um lago do fogo, preparado para ele e seus anjos, como está escrito em Mateus 25:41. Hoje ele ainda age, ele ainda tenta, ele ainda luta, mas ele não tem poder sobre aquele que está em Cristo. 1 João 4:4 diz com toda força: vocês são de Deus, filhinhos, e já o venceram, porque maior é o que está em vocês do que o que está no mundo. Qual é a nossa posição diante desse inimigo? Não é de medo, não é de pânico, não é de adoração, nem de brincadeira. A nossa posição é de resistência e autoridade. Tiago 4:7 nos ensina: submetamos-se, pois, a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Temos autoridade em nome de Jesus. Jesus mesmo nos deu poder para pisar sobre cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada nos causará dano. Então, irmãos, que lição fica para nós hoje? Primeiro, cuidado, não subestime o inimigo, ele é astuto, ele quer a sua queda. Fique atento, vigie e ore. Segundo, conheça a palavra, é a nossa única arma de defesa e de ataque. Se você não conhece a verdade, a mentira vai te enganar. Terceiro, fique ligado em Deus. Quem está perto do Senhor, debaixo da proteção do Altíssimo, o inimigo não pode tocar. Quarto, sabe quem você é. Você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. O demônio é inimigo do Senhor, mas ele é um inimigo derrotado, que não tem muito direito sobre a sua vida. Ou seja, não tem nenhum direito. Que possamos sair daqui com a consciência de que sabemos quem é o nosso adversário, mas muito mais consciente de quem é o nosso Deus. Maior é o que está conosco. O reino, o poder e a glória pertencem somente a Deus, e o inimigo já está vencido. Que o Senhor abençoe a todos nós, nos guarde, nos faça firmes na fé, para que possamos sempre triunfar em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, meus irmãos. Amém? Ou não amém? Amém. Que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Deus abençoe.